e garantir que as pessoas que não conseguiram, né, estar presentes na nossa aula online, hoje, na nossa reunião online, que elas consigam ter acesso a esse conteúdo depois, né? Mas o que for surgindo de dúvida, vocês vão mandando aqui no chat e depois a gente vai conseguir então abrir para conversarmos um pouquinho, para mim perguntar para vocês como é que tá sendo, né? Mas esse momento é bem especial para conseguir passar um pouco de conteúdo. Para o próximo grupo eu já tenho a intenção de fazer esse nosso encontro, assim, meio que inauguração, né? Iniciando o grupo. Isso é bem importante, porque aí nós conseguimos alinhar muita coisa. É um teste, né? Nós vamos fazer um teste. Tudo é testado para que a gente veja, né, o que vai gerar adaptação, o que não vai, né? O que vai ser interessante, o que soma para nós e o que não soma. Sério, gente, o Tedinho tá um fofo aqui no meu colo. Eu tô com as pernas levantadas na bola suíça. Ele tá aqui muito fofinho. O que foi, meu amor? Mas vem aqui. Assim é perigoso, seu menino. É perigoso, olha só. Que fofo. Então, nós vamos conversar, né? E eu quero já dizer para vocês que a gente tem o intestino, né? Não é só o intestino grosso, aquele que elimina as fezes, né? Nosso intestino, ele é um sistema, né, intestinal, formado por dois intestinos. É o cólon, né, que é o intestino grosso, e o intestino delgado também. O intestino delgado, ele é responsável, deixa eu até achar aqui um mapinha para mostrar para vocês, para que entenda-se melhor. O que acontece? O nosso intestino, ele é, eu brinco que é o nosso motor, né? Aqui é onde é absorvida a maior parte dos nutrientes, né? É nesse sisteminha aqui que realmente a mágica acontece, né? Então, estão vendo essa imagem aqui? Tá meio claro, né? Mas esse intestino com vilosidades, né? Que ele tem o cólon ascendente, transverso e descendente, reto e ânus, né? Então, esse é o intestino grosso, é o intestino responsável principalmente pela eliminação de metabólitos, de fezes. E esse intestino delgado aqui, ó, tá vendo? Essa tripinha mesmo, lisinha, que tá aqui no meio, ela é conectada aqui ao estômago, tá vendo, ó? Esse é o estômago, aqui é o intestino delgado já começando, né? E ele vem aqui por trás do intestino grosso e tem todos esses girozinhos aqui, né? Ele finaliza aqui, né? Entrando então no intestino grosso. O que acontece, galera? Esse intestino delgado, não existe um especialista, né, na área da saúde em intestino delgado. Não existe, vocês sabiam que não existe? Tem o proctologista, né, tem o gastroenterologista, que são mais do intestino grosso, gastro é mais até do estômago, né, e esôfago, mas não temos nenhuma especialidade hoje dentro da medicina nessa parte de intestino delgado e conhecimento dele, sendo que ele é realmente o que irriga, né, com o sangue e que pega os nutrientes que estão ali, já todos quebrados, hidrolisados pelo estômago e que realmente leva isso para as veias. Deixa eu só aceitar aqui a Elisângela. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda, tá? O chatzinho aqui do lado, vocês podem ir mandando as dúvidas e no final a gente abre, tá bom? Para que todos possam falar se quiserem aqui, para a gente conversar um pouquinho. Então, esse intestino fino, delgado, ele é responsável por toda a absorção de nutrientes de fato, tá? É ali que a mágica acontece. E por isso ele é tão importante. E o intestino grosso, ele reflete muito como está funcionando essa minha absorção intestinal. Então, eu separei uma parte do tema para explicar para vocês hoje, até para vocês entenderem, porque é de uma forma bem introdutória, já que o tema intestino é muito longo, né, e muito complexo, para que vocês entendam que esse nosso intestino,
ele é o segundo maior órgão do corpo em extensão, ele é só menor do que a pele, que é o primeiro maior órgão, né? Então, eu diria até que é o mais importante do organismo depois do cérebro, né? Que comanda tudo, porque o intestino ele é necessário para realmente absorver todos os nossos nutrientes e sem o cérebro não dá para viver. Sem o intestino, talvez sobrevivamos por um tempo recebendo vitaminas e nutrientes por via de veia parenteral, né? Mas isso também tem um tempo limitado de sobrevivência. Daqui a pouco a gente acaba não conseguindo mais fazer toda essa síntese e absorção por essa via, né? Realmente a via intestinal é a mais adequada. Então vamos imaginar esse nosso intestino delgado e grosso, esse sistema, como se fosse um jardim, né? Esse jardim, então nós temos um baita jardim disponível e fértil, incrível, maravilhoso. A gente nasce com bilhões e bilhões de bactérias já. E ao longo da vida, essas bactérias elas vão aumentando e diminuindo, né? São inúmeras famílias diferentes, né, de bactérias que nós temos lá dentro do nosso intestino. Essas bactérias, elas geram um metabólito que a gente chama de mucina, que é como se fosse a saliva que está lá dentro do nosso sistema intestinal, né? Esse intestino, ele tem uma permeabilidade, o que é isso? Ele é microporoso, né? Casca do ovo também é. E por isso, pede, por favor, amor, é o papai. Vai lá ver. Vai lá ver o papai que chegou. Então, não é nem por isso que a gente consegue ver essa porosidade da casca do ovo. Ela é quase imperceptível, é porque a gente sabe que ela é, né, como uma luva descartável. Ela é microporosa, mesmo que eu não enxergue. O intestino também é assim, porque essa permeabilidade vai permitir a entrada e saída de água, a entrada e saída de nutrientes, né? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a permeabilidade intestinal é algo muito importante relacionado à inflamação. Então, às vezes, eu acho que o meu intestino está funcionando adequadamente, mas eu percebo que a permeabilidade não está adequada, então isso faz a entrada e saída de inflamação, de bactérias, né? Eu tenho infecções recorrentes, eu tenho uma imunidade prejudicada, então tudo isso é importante de ser compreendido, tá? O que eu quero dizer para vocês também nesse contexto todo? O nosso corpo, ele tem uma complexidade muito grande de nutrientes e até costumo dizer assim, que não é só nutrientes, né, de enzimas, de hormônios, enfim. E o nosso intestino, ele está ligado também a essa produção de hormônios. Hoje em dia, o intestino é visto como um órgão endócrino. Também tem a questão de que esse intestino é responsável por muitas funções de neurotransmissores, né, que estão ligados às nossas emoções. Então, por isso que tem se falado muito como segundo cérebro, né, que o intestino é o segundo cérebro. Talvez ele seja até o primeiro. Por que eu vou dizer isso para vocês? Tem muita relação de mau funcionamento intestinal com compulsão alimentar, com ansiedade, com depressão e com demais transtornos. Porque a microbiota, que na verdade o que é a microbiota? Essa família gigante de bactérias que habitam o nosso corpo, essas inúmeras famílias, elas também vão modular um pouco o nosso humor, os nossos desejos alimentares, né? Então, o pessoal que está fazendo detox aí já está percebendo um pouquinho, né, do que essas famíliazinhas são capazes. É por isso que é importante a gente entender, né, quando eu alimento essas famílias, quando eu deixo de alimentar algumas outras famílias, o que vai acontecendo com o meu corpo. Então, em síntese, para que vocês consigam entender, vamos colocar num macro, né, para contextualizar. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. É isso mesmo, para quem entende um pouquinho de biologia já dá para ter uma noção de que é muita gente, né? Nós temos mais bactérias em 1 grama de cocô do que pessoas no planeta Terra. É muita bactéria, é muita bactéria mesmo, tá?
Então, elas morrem, nascem, se renovam, né? Tem boas, tem ruins. O equilíbrio vai ser ter mais boas do que ruins. É possível ter zero ruins? Não. Elas habitam só o intestino? Não. Nós temos bactérias na boca, na saliva, no nariz, nas orelhas, né? Nos olhos também. Nós temos bactérias na vagina, nós temos bactérias também lá no ânus, né? E no trato gastrointestinal. Então, no estômago também não tem aquela H. pylori, que as pessoas dizem, eu tô com H. pylori. Na verdade, todo mundo tem essa bactéria vivendo ali no lúmen gástrico, né? Mas, para quem tem uma gastrite, às vezes com uma erosão mais exposta, essa bactéria ela acaba saindo para a camada mais interna do estômago e é ali que ela manifesta a doença, né, da gastrite por H. pylori ou pangastrite, né? Então, é muito importante que vocês entendam isso, tá? Que nós somos formados de bactérias. Eu tô falando de bactérias benéficas, né, em maior parte. Tem também as que são não tão boas para nós e que quando em desequilíbrio elas causam aí alguns sinais e sintomas desagradáveis e podem culminar em doenças, como vocês já sabem, né, uma cândida, né, uma infecção severa. O problema é que nós vivemos na era do antibiótico, né, então qualquer infecção mete antibiótico. E o que, que acontece com as nossas bactérias? Você acha que o organismo ele tem um filtro que ele pega o antibiótico e só usa com a minha, só vou matar a bactéria ruim, a boa eu não vou matar. Não, ele vai passando e arrasando tudo, né? É tipo um exército, mata tudo que vê pela frente e não consegue, né, atirar só no cara que é o inimigo, acaba atirando no companheiro também, às vezes sem querer, tá? Então, quando eu tomo, né, um antibióticos com frequência e não faço uma reposição ou dou um suporte para as bactérias boas terem crescimento, eu estou machucando a minha microbiota, que é responsável pela minha imunidade inata. Esse monte de bactérias boas são realmente quem regulam esse gelzinho, o nível de acidez do organismo e que mantém o nosso corpo absorvendo as vitaminas adequadamente, absorvendo os minerais adequadamente e mantém a saúde, a homeostase, né, do nosso corpo. Hoje em dia, tem muitos estudos que mostram, inclusive, que quando a microbiota ela está muito acostumada a alto consumo de açúcares, de gordura, o que está viciado não é nem sempre o paladar da pessoa, o sistema nervoso da pessoa. Às vezes são as bactérias. Então, as cepas de bactérias não tão boas que habitam esse intestino, elas vão ficar pedindo, eu quero mais açúcares, eu quero mais gorduras, né? Eu quero aquela comida cheia de sal, cheia de sódio. É só ela que vai matar a minha vontade. E essas bactérias, elas passam a comandar o teu organismo. E aí elas quase te enlouquecem, né? Dão sinais e sintomas físicos mesmo, tá? Porque elas estão comandando o teu corpo. Agora, se eu deixo, como é a sugestão aí do detox de 3 dias, né? Do protocolo de limpeza intestinal, a gente chama de injúria de proteobactérias, ou seja, né? Eu vou matar as bactérias ruins de fome, né? Naqueles 3 dias, gente, é como se fosse 500 anos para o ser humano. É difícil um que aguente metade desse tempo, né? Então, vai ser o suficiente para matar todas as bactérias ruins, ou pelo menos boa parte delas, né? Então, 3 dias sem dar alimento para nenhum tipo de crescimento bacteriano anormal, né? Nesse processo, a gente então tá ali alimentando só as famílias de bactérias benéficas. Que legal, né? Interessante, não é? Olha só. Então, por isso, depois do protocolo, às vezes a pessoa ela fica, nossa, morrendo de vontade de comer umas besteiras. Mas isso é porque o número de bactérias ruins ficou muito pequenininho, elas vão ficar implorando. Se você alimentá-las, imagino que o teu corpo ele vai estar como um pano seco, bem absorvente, que você joga em cima de uma mesa cheia de água. Ele vai chupar a água que tem em volta. Então, o teu organismo, depois do protocolo detox, ele está assim preparado para absorver rapidamente tudo que você colocar.
Então, é importante, nesse momento, dar refeições nutritivas, porque isso vai reforçar o que o protocolo já fez, que foi essa limpeza, essa matança das bactérias ruins, por isso que a gente toma o sal amargo no terceiro dia, que é justamente para promover essa limpeza. Por isso que muitas pessoas relatam que se sentem estufadas com gases ao longo do protocolo, né? Porque isso vai promover realmente aquela matança geral de bactéria ruim. O que eu ganho com essa limpeza, né? Com essa matança? Primeiro, eu diminuo o risco de infecções e desse tipo de bactéria que faz mal para a saúde. Então, eu diminuo também a necessidade de estar utilizando antibióticos com uma frequência. Segundo, uma limpeza intestinal faz com que eu tenha uma melhor absorção de nutrientes. Claro que uma limpeza intestinal não acontece só tomando um laxativo ou um purgante. Ela acontece quando a gente faz esse processo de renovação celular, né? Através da alimentação. Olha quanta coisa boa a gente está jogando nesse nosso jardim, né? Porque é isso que esse intestino é. Ele é um lindo, incrível jardim. O meu é diferente do teu, mas eu preciso. Adianta eu chegar no meu jardim bem lindo e só jogar adubo e sair? Não adianta, né? Eu vou ter que fazer manutenção, eu vou ter que de vez em quando ir lá e arrancar os matinhos. Por mais que seja um intestino saudável, por mais que seja um jardim saudável, eu preciso de manutenção. Então, por mais que você já tenha um hábito saudável, é importante ainda assim de fazer esse protocolo pelo menos uma vez por ano, né? A recomendação, assim, eu poderia fazer uma vez a cada 3, 4 meses, mas é saudável fazer mesmo uma vez por ano. Isso a gente deveria tirar realmente o hábito de fazer para eliminar excesso de líquido, inflamação, biofilme, que é o que vai fechando os porozinhos dessa permeabilidade intestinal e dificultando a absorção de nutrientes. E muita gente tem isso, tá? Só que não é caracterizado como doença. Então, por isso, por não ser caracterizado como uma doença, quando a gente sente algum sinal ou sintoma de estufamento, de má digestão, acaba que a gente toma alguma coisa para dar uma mascaradinha e não busca ajuda, né? De melhora nessa absorção. Autoconhecimento é olhar para realmente como que o meu corpo está recebendo os alimentos, né? Quais são os melhores alimentos para essa minha microbiota, para esse intestino, até para esse intestino como segundo cérebro. Eu já cansei de falar para vocês aqui, né, sobre a importância do consumo de vegetais. Então, o que mais modula uma microbiota são realmente, né, as frutas, as verduras cozidas ou cruas, raízes, abacate, né, maravilhoso, chuchu, maravilhoso também. Além dos vegetais em geral, frutas, verduras, legumes, enfim, o que alimenta muito bem a nossa microbiota são as nossas. Agora que eu tô lendo aqui, eu estou deixando meio no vácuo, estou com fone e fazendo outras coisas. Tranquilo, Eve. Eu vi que você me mandou algumas mensagens também e eu não consegui. Oi, Gi, tudo bem? Então, você tá chegando agora, a gente tem o chat aqui do ladinho, tá? Você vai ver que tem espaço para você mandar suas dúvidas. Falei bastante já sobre intestino e tudo mais, depois você vai ter oportunidade de assistir desde o início, né? Mas a gente já tá aí andando com um pouquinho mais de. Eu tô no consultório ainda, por isso que eu entrei meio atrasada. Tranquilo, sem problema, tá? Depois você vai conseguir assistir desde o início. Eu só vou tirar teu sonzinho aqui, tá, Gi? Aí depois a gente coloca se você quiser. Por enquanto, se você quiser ir escutando, mas a gente vai conseguir sim reassistir depois que eu já tô gravando essa videoaula, tá? E aí, gurias, então, já vi que a Dani colocou aqui, né? Porque alguns alimentos causam constipação, tipo queijo, frutas como a jabuticaba e a goiaba. Então, aí tá muito relacionado a tipos de fibra quando se trata das frutas, tá? Mas como eu tava falando para vocês, eu já vou responder tua dúvida direito, Dani, que é a sequência. Tem alguns alimentos que são os
probióticos, né? Que vão ter bactérias benéficas na composição, né? E suplementos probióticos também. Vocês sabem que vocês são minhas pacientes aí, quem eu já prescrevi probiótico, né? Os lactobacilos, bifidobactérias, leveduras, né? Saccharomyces, são as famíliazinhas mesmo, que vão, biomamps, né? Tem vários nomes diferentes, tem o Prolive também, Floratil, 20B, que às vezes quando vocês têm uma virose, o médico já prescreve também para vocês irem tomando, olha que legal. Quando eu preciso fazer uso de antibiótico, seria legal colocar junto um probiótico para proteger parte das suas bactérias benéficas. Outro exemplo de probiótico é os iogurtes que têm bactérias boas, que é o caso do Yakult, isso mesmo, que é um leite fermentado. Outro tipo de probiótico é o kefir, né? A gente tem falado bastante sobre o kombucha, né? Então, kombucha, que é um tipo de fermentação que também ativa e alimenta bactérias benéficas, é isso que vai crescendo lá naquela colôniazinha, né? E tem o kefir de água também, que chamam de tibico. Então, esses são todos formatos, né? O próprio iogurte que a gente faz, né? Iogurte natural, ele vai ter essa contagem de bactérias, tá? Então, o que acontece, gente? Essa questão das bactérias benéficas, a reposição que a gente pode ir fazendo delas, vai auxiliar nesse reforço que nós precisamos. Mas adianta eu só botar a bactéria benéfica para dentro? Não adianta, né? Eu preciso também dar suporte para que elas tenham crescimento. Então, o que é saudável? É eu consumir alimentos que são pré-bióticos, que alimentam essas bactérias benéficas, né? O que são os prebióticos, então? Alimentos que promovem essa fermentação e essa multiplicação, né, das bactérias boas. Os casos que eu posso citar para vocês, que eu vou conseguir me lembrar, é tudo que possibilita a fermentação, né? O queijo é um exemplo, mas o queijo ele também tem muita caseína, que ela acaba ressecando as fezes, e para quem tem dificuldade, estima-se, meninas, olha só, que 70% da população mundial tenha dificuldade em digerir leite e derivados de vaca, por conta da caseína, que é a proteína do leite de vaca, que é de difícil digestibilidade. Então, por isso que pode ser que sim, que ele dê uma ressecadinha no funcionamento do intestino. Afinal, 70% é muita gente, né? Então, consumir, às vezes, um queijo mais fermentado, que tá há mais tempo lá, com mais furinhos, que ficou lá curando por mais tempo, ele vai estar com as bactérias que fizeram essa fermentação vão ter acelerado esse processo digestivo para nós. Não está na moda agora as massas de fermentação lenta? A massa de fermentação lenta, ela tem a mesma questão, né? Ela fica lá fermentando e as bactérias desse fermentinho aí, essas leveduras, elas vão fazendo um crescimento e soltando os gases delas, né? Promovendo uma facilidade maior na quebra das proteínas, promovendo também uma digestão bem mais leve daquele alimento, né? Vai ser um alimento que vai ser digerido de forma mais tranquila. O que nós temos também de alimentos que ajudam nesse processo, né? Como um prebiótico, que auxiliam. É o caso do próprio vinagre de maçã que eu falo para vocês, né? E da fermentação que ele promove. No outro grupo eu até mandei alguns estudos que demonstram a eficácia dele no processo de emagrecimento, de diminuição da inflamação, do inchaço, né? E a gente tem falado também, aqui a Dani até comentou, da jabuticaba e da goiaba. Então, tem algumas frutas que elas são fontes de fibra mais solúvel. Fibra solúvel é a fibra que, como que eu posso explicar para vocês? Que ela agrega água, mas ela enxuga. Então, um exemplo, na chia tem bastante fibra solúvel, mas tem insolúvel também, tá? A própria aveia, tudo que quando pega água, chupa a água. A linhaça também tem, mas ela tem das duas em grande quantidade. Por isso que a gente pode fazer pudim de chia, porque ela pega o líquido e
engloba, engrossa, né? Então, essa fibra que é do tipo solúvel, na verdade, ela solta o intestino quando ela está saciada, quando ela está associada à fibra insolúvel, né? Aí ela vai ajudar. Então, sempre que eu vou consumir uma fonte de fibra solúvel, é interessante que eu use a fibra insolúvel junto. A jabuticaba, ela é muito, a polpa dela, a frutinha mesmo, é só fibra solúvel, mas a casca é fibra insolúvel. Então, por isso que tem aquela regrinha, comam as 10 com casca, né? Infelizmente, gente, tem que comer jabuticaba com casca, uva também, né? A goiaba também. Ou tentar jogar uma chia junto, né? Uma fonte de fibra insolúvel. O que é a fibra insolúvel, então, né? É aquela que não é digerida pelo nosso corpo, que ela não é metabolizada, ela é a casquinha, é a difícil de quebrar. Aquela só vai realmente ser digerida e eliminada pelas fezes depois da fermentação, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Legal? Então, a nossa função aí para ter o intestino funcionando bem de uma forma adequada, eu até tenho aqui, deixa eu achar, deixa eu encontrar uma imagem para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma imagem bem legal que mostra quais são os melhores alimentos e depois eu vou mandar lá no grupo para que vocês possam ver essa publicação, né? Dos alimentos que são ótimos para o intestino e para mim manter uma microbiota que me ajude a estar consciente e fazer boas escolhas alimentares, já que essa consciência coletiva então também vem das bactérias que habitam o meu intestino. Então, se eu tiver com uma microbiota saudável e bem fortalecida, é provável que eu vá conseguir ter, né, uma vida saudável e equilibrada, porque eu estou sendo comandada por bactérias benéficas que querem o meu bem, né, que elas querem me ajudar. Então, deixa eu encontrar. Oh Deus, quando a gente quer as coisas, né? Não acho. Mas tá. Depois eu encontro e eu mando lá no grupo para vocês. Queria mostrar agora, mas sabe aquela história que quando a gente quer encontrar, parece que as coisas desaparecem? Então. E uma coisa bem importante pra gente também falar é isso aqui, ó, a postura para evacuar, né? Então, existe também uma parte anatômica do nosso corpo que é uma alcinha intestinal, que quando eu faço uma projeção adequada do meu bumbum, né, eu consigo ter realmente um esvaziamento completo do intestino com mais facilidade. Então, olha só, vocês conseguem enxergar aqui a primeira imagem que diz respeito a uma pessoa indo no banheiro normalmente, sentadinha com os pés encostados no chão. Aqui eu quero que você observe que tem um banquinho embaixo onde fica em vezinho aqui, tá? Então, nós fomos projetados para ir no banheiro assim. Isso aqui, depois eu vou mandar para vocês verem, olha só. Então, ter essa postura facilita bastante a evacuação completa sem sofrimento, tá? E é uma questão não trabalhada, né, na nossa cultura. Vou copiar o link, vou mandar para vocês aqui. Acredito que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor essa questão postural. Mas eu digo assim, ó, precisa comprar um banquinho de ir pro banheiro agora, porque eu mostrei isso aqui? Não, o que a gente usa? Lixeirinho. Pega o lixeiro do banheiro, bota ali, pisa em cima dele. Não tem erro, vai ser muito mais fácil. Coluna confortável, né? Essa posição das pernas vai fazer com que essa alcinha que segura aqui o intestino e que quando eu tô, né, com as pernas, quando eu tô com a coluna 90 graus, as pernas retinhas, ela fica assim. Mas quando eu fico um pouquinho mais inclinado, ela solta a pressão
e o cólon vai facilitar, você vai ter essa saída aqui, ó, das fezes. Não vai precisar fazer essa curvinha, a gente relaxa e facilita as saídas, facilita a evacuação total, tá? O lixeiro é uma ótima opção. Você não precisa necessariamente comprar uma cadeirinha ou um banquinho para isso, tá? Então, cuidem bem desse jardim da vida tão maravilhoso que é o nosso intestino, né? Eu peço para que vocês aí desativem os microfoninhos, ativem os microfoninhos de vocês, que eu não consigo, ó, não é possível ativar o som de outra pessoa, para que a gente possa conversar um pouquinho. Quem quiser mandar suas dúvidas, então tá vendo? O intestino ele vai muito além, meninas, de só eliminar cocô ou de emagrecimento. Na verdade, ele é bem fundamental aí no processo de emagrecimento e de saúde, imunidade, mas a gente sabe que tem muito mais coisas a serem consideradas, né? Para que a gente tenha uma consciência de saúde e qualidade de vida, para o intestino, né, estar adequado, eu preciso perceber o aspecto das fezes. Então, vou mandar para vocês uma tabelinha lá no grupo também, em que a gente consegue. Meu Deus do céu, tô bem perdida aqui com esse negócio de. Mandem, gente, por favor. Mandem dúvidas, tirem aí o mudo do microfoninho de vocês, né? Vocês lembram que eu mandei outro dia a escala de Bristol no grupo anterior? É ela que eu vou mandar, tá? Material Web Diet. Então, aqui nós temos a escala de Bristol, que são vários tipinhos de cocôzinho. Esses tipos de cocôzinho, o ideal seria entre o tipo 3 e o tipo 4, que as nossas fezes funcionem naquele estilo. E é importante que a gente tenha essa consciência. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui bonitinho. Legal. Vocês não têm dúvidas, gurias? Vocês não querem participar hoje? Vamos aproveitar. Quando eu tenho o funcionamento do intestino, tá? Que ele está entre o tipo 3 e tipo 4, lá da escala de Bristol, ele está saudável, tá? Se ele tiver tipo 1 ou tipo 2, isso indica alguma intolerância, alergia alimentar, falta de fibra ou falta de água, tá? E tipo 6 ou 7, 5, 6, 7, ele indica também alguma intoxicação, algum problema crônico, alergia alimentar, intolerância, às vezes desbiose, né? Então, é necessário realmente a gente. Eu vou até apagar o arquivo anterior aqui. É necessário a gente estar sempre observando o nosso cocô. Se o cachorrinho faz um cocô diferente, se o teu filho faz um cocô diferente, você fica preocupada, não fica? E por que a gente não tem o hábito de observar o nosso cocô, né? Ele é, afinal, uma forma também de observar como é que tá as minhas emoções, como é que tá a minha absorção de nutrientes, né? Isso vocês devem notar também. E o que seria o intestino saudável? É aquele onde eu evacuo pelo menos até 3 vezes num dia é saudável ou uma vez a cada 3 dias. Então, você não precisa se preocupar se tu não vai no banheiro todos os dias, mas desde que o teu cocô tenha um aspecto entre o tipo 3 e o tipo 4. Esse é o saudável, variando para o tipo 5. Então, tá? E é muito importante observar como é que tá essa relação com o teu intestino. Tá bom, meus amores? Ninguém quer conversar comigo, então? Se vocês, se vocês não têm dúvidas, não querem vir aqui falar um pouquinho de como que tá o grupo, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês criarem coragem, aí eu vou encerrar a reunião, tá? O que vocês acham? Foi legal? Vocês gostaram do tema de hoje?
Quem tem uma sugestão aí de próximo tema pra gente conversar, eu tenho milhares, tá? Milhares de sugestões. Mas vamos ver com mais carinho esse nosso... Não tá conseguindo abrir o fone. Então, Eve, como que você faz? É só tu clicar em cima do microfoninho. Não sei se tu consegue vir aqui na lateral, onde tem pessoas, detalhes da reunião, pessoas. Aí você... Ah, eu cliquei, abre e nada. Aí eu não sei te ajudar, Eve. Tô tentando aqui clicar em cima do teu microfone. Vamos ver se eu faço isso aqui. Desative. Acho que agora não é possível. Microfone desligado, microfone ligado. Acho que tu tem que ativar aí o teu microfone. Tá com a ajuda do marido, ele já vai te ajudar. Não, não te escuto. Tá muda. Tava lá. Tá sim. Que bom, Josi, que tu gostou. Que bom. Via, eu vi ele aí. Faça bastante proveito das informações, né? Nós precisamos utilizar isso no dia a dia e é muito importante cuidar do nosso intestino. Tem um podcast para quem gosta, para quem é adepto aí e que vocês podem estar utilizando, né? Eu até vou te mostrar, Eve, como aqui tá funcionando. Não sei se eu consigo te mostrar, mas aqui para mim parece até que o teu microfone tá ativo, mas eu não consigo ativar para você, ó. Ele diz: não é possível ativar o microfone de outra pessoa. Ai, que metido esse computador. Por que eu não posso ativar o microfone de outra pessoa? Ai, que ruim. Então, o nosso intestino, ele é realmente como um jardim, né? E é o jardim da nossa vida. Tem muita coisa linda aí. E nesse podcast que eu vou mandar para vocês, para quem quiser assistir, para quem quiser ouvir, intestino, microbiota, de repente. É muito legal. Não, está em inglês, aí é muita loucura a gente tentar, né, traduzir tudo. Mas eu vou mandar para você, tá? Vou mandar para vocês todos ouvirem, quem quiser, né? Eu gosto muito do Prados. Não sei se vocês escutam Doutor do Prá. Ai, eu adoro o jeitinho dele falar, as coisas que ele fala são tão legais. A Jaque tá entrando agora. Eu vou até aceitar ela aqui. Boa noite, Jaque. Então a gente já tá quase encerrando, tá? Mas não fique chateada. Eu acho que vai dar certo hoje pra gente fazer aí, subir pro YouTube. Você vai poder ouvir tudinho, pra mim não precisar recapitular tudo que a gente falou aqui, né? Mas é super importante realmente tudo que nós falamos. Eu acredito que vem a calhar para qualquer ser humano e principalmente nessa questão de emagrecimento, saúde, qualidade de vida, compreensão do nosso corpo, né? A Eve tá aqui dizendo que já teve um problema sério com o intestino e começou a dar mais valor. Teve colite crônica e quase obstrução. É verdade, Eve, eu até tinha esquecido desse trecho da sua história, mas realmente, assim, hoje tem um intestino regular, até ficou orgulhosa. Tipo, outro dia que você falou que tava fazendo uns cocôzão saudável. Coisa boa, né? Todos. Achei aqui o do Bracast. Então eu vou mandar lá para vocês. Vocês vão ver que é muito importante, tá? É bem completão. Quem gostar pode tá ouvindo os outros dele também. Ele é fera, o bicho é fera. E fala muito sobre saúde e qualidade de vida, evolução, principalmente sobre essa questão de alimentação,
por DNA, né? Compreensão do nosso corpo como único, como uma impressão digital. Então, né, cada um é único, é muito importante ter esse conhecimento. Fiquei roxa. Ai, gente, é divertido, né? A gente compartilha cada coisa nesse grupo que a intimidade vai ficando uma coisa séria, né? Nós acabamos não sendo, às vezes, tão cuidadosos com o nosso corpo em geral, né? Mas entender então a importância de cada órgãozinho, o papel que cada um tem, como é saudável até para a gente considerar o quanto a alimentação impacta nisso, né? E que saúde está muito além de um corpo bonito e que não é futilidade eu querer ter um corpo saudável e legal, né? E que funcione bem, que seja funcional, né? Porque isso vai me fazer então eu me sentir melhor de corpo e mente até emocionalmente falando, porque tem uma influência aí nos nossos hormônios, neurotransmissores, consequentemente no humor, nos sentimentos também, né? Então é bem interessante. Às vezes as pessoas me dizem assim: "Ah, a Cris é toda calma, toda". Claro, eu tenho meus momentos de chilique, né? Hoje eu dei um chilique. E hoje eu dei um chilique que eu detesto burocracia, documento que tu tem que ir pra lá e pra cá e registrar e assinar e fazer isso e fazer aquilo. Ah, não gosto. Mas fazer o quê? Vivemos em sociedade, não em caverna, então eu preciso ser uma pessoa civilizada e aprender com isso, né? Mas, por que que eu sou calma? Por que que eu sou tranquila? Por que que eu transpareço essa tranquilidade? Em primeiro lugar é treino, né? Em segundo lugar, eu já percebi que quando eu me descontrolo, na verdade, eu tô perdendo minha paz, né? De graça, assim. E terceiro, por quê? Porque eu alimento bem as minhas bactériazinhas. Elas não chegam a chegar a querer me mandar, entendeu? Elas sabem quem manda no pedaço, sou eu, né? Então a gente tem que tentar desfrutar disso e percebam como uma alimentação mais rica em açúcares, mais rica em farinhas, faz com que a gente tenha essa montanha russa de emoções. Percebam isso, tá? Você fica estressada com mais facilidade, às vezes a TPM toda tá ligada a isso, nem tanto a questão hormonal em si, mas como eu tenho alimentado essas minhas bactérias e esses meus hormônios, né? Eu dou combustível para calma ou para irritabilidade, né? Então, essa é uma reflexão bastante importante e que é uma decisão que a gente sempre toma no fim das contas, né? Tá bom, meus amores? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. É sempre muito bom, tá? E vamos pensar, eu abro para vocês me dizerem, né? Pode até ser lá no grupo um tema sugerido sobre o que vocês gostariam que a gente falasse no próximo encontro. De repente a gente faz uma rodada aí de conversa e tiramos as dúvidas desde o início com o microfone de todo mundo ligado, porque eu já vi que é isso que dificulta um pouco, né? A gente tira o som do microfone, depois não tem que embote, né? Tá uma novela isso. Então aí a gente faz uma conversa compartilhada nesse sentido, tá bom? E quem assistir isso hoje, quem assistir isso depois, vai conseguir desfrutar. Então fiquem com Deus, tá? Um beijão, gostei muito do tema e dos feedbacks de vocês aí. E a gente vai se falando, tá bom? Tenham uma ótima noite. Até logo. E aí depois vocês mandam as sugestões lá no grupo, tá bom? Beijão.